Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 12, que diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. As cartas paulinas, que assim são conhecidas, as cartas paulinas, não são cartas são paulinas. Não se empolgue. Porque tem um dia uma pessoa disse assim para mim: pastor, não tem jeito de eu não torcer por São Paulo. Eu falei: por quê? Porque tem cartas são paulinas. Eu falei: cria jeito. São cartas paulinas. Cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Do total, 13, com certeza, são de autoria dele. Uma, que é a carta aos Hebreus, não se sabe com certeza quem é o autor, mas muitos concedem a autoria ao apóstolo Paulo, o qual daria a ele 14 epístolas, o que faria com que mais da metade do Novo Testamento foi escrita pela inspiração do Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo. Dentre todas as cartas, todas elas têm uma contribuição extremamente importante e inegociável para a formação da nossa fé. É o apóstolo Paulo que, pela inspiração do Espírito Santo, consegue explicar como a vida cristã deve ser vivida. É por isso que estudar as epístolas paulinas e conhecer essas epístolas são indispensáveis para uma fé sólida e para uma doutrina sadia. Eu preciso conhecer as epístolas, tanto aquela que começa aos Romanos, como aquela que vai até aos Tessalonicenses. Cada uma delas contribuindo dentro de um contexto para um grupo específico de pessoas, lidando com questões particulares. Paulo trata sobre tudo. Fala sobre como deve se portar dentro da vida matrimonial. Há conselhos paulinos sobre como deve ser a vida cristã dentro do ambiente da família. Paulo trata de assuntos relacionados a como deve ser a vida cristã dentro do contexto da nossa vida no trabalho. A função de você como sendo patrão, também você sendo empregado. Fala sobre como deve ser a nossa ação como cidadãos. Tudo nas Escrituras é muito bem instruído pela ação do Espírito através da vida do apóstolo Paulo. Mas nessa carta aos Filipenses, Paulo tem uma preocupação extremamente clara ao orientar aqueles que viviam dentro de um contexto de uma igreja vívida. A igreja em Filipos era uma igreja vibrante, que precisava de palavras de encorajamento, de incentivo, de como deveriam viver a fé cristã. A fé cristã precisa de instruções que têm como fonte a palavra de Deus, para que ela seja vivida de forma correta. Isso quer dizer de que eu não vivo a fé cristã do meu jeito. Nós vivemos a fé cristã sobre a orientação da palavra de Deus. Não é uma vida cristã de acordo com aquilo que a minha cabeça pensa.
Cada um vive do jeito que pensa, a sua espiritualidade, a sua fé e a sua vida em comunidade. Não é assim. A Bíblia ensina como nós devemos viver a fé cristã. E Paulo está aqui falando, nestes versículos que lemos, sobre o caminho prático de se viver essa vida cristã madura. Porque a vida espiritual, quando você converte-se, quando você tem o primeiro encontro com Jesus, a Bíblia diz que você é como um recém-nascido. Você vai aprendendo a dar os primeiros passos, a ponto de você precisar, até mesmo nos primeiros anos da sua vida e caminhada espiritual, de alimentar-se através da ajuda de alguém. É como um bebê recém-nascido, ele não alimenta-se sozinho. Ele precisa de alguém mais maduro, adulto, seus pais, de preferência sua mamãe, que venha ajudar a nutrir a vida daquela criança para que ela desenvolva-se de forma saudável. Na vida espiritual não é diferente. Por isso que é importante um recém-convertido estar envolvido dentro da educação cristã, vir aos cultos, escola dominical, participar da melhor maneira possível para conhecer as Escrituras. Porque pessoas vão servir de instrumentos da parte de Deus para ajudar essa pessoa recém-nascida na fé a receber os primeiros nutrientes. Depois, ela vai aprendendo a alimentar-se sozinha, porque esse é o objetivo da maturidade espiritual. E você vai ler as Escrituras, você vai criar métodos de estudo da palavra, você vai aprender a orar, porque quando nós nos convertemos, eu não sei qual é a sua história de conversão, a maioria de nós não sabemos como orar. Não sabemos, viemos às vezes de uma tradição onde a oração era um exercício de vãs repetições. Aprendíamos uma oração dentro da cultura, por exemplo, da Igreja Católica, que tem orações definidas para contexto. Aí você ora um Pai Nosso, você ora um Ave Maria, e você só repetia aquilo. Quando você converte, você faz a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: ensina-nos a orar. Os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou-os a orar e usou a oração, conhecida como oração dominical ou oração do Pai Nosso, como um esboço de como deveria ser oração. Não que ela deveria ser sempre daquele jeito, porque nós encontramos nas Escrituras diversas formas de oração. E nós vamos aprendendo a orar. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava pastoreando uma igreja na cidade, aqui a igreja do Nazareno Ebenezer, e era uma igreja que estava crescendo, e uma igreja que cresce, nós queremos sempre envolver pessoas, e uma hora aqui, outra hora colar, e na hora do ofertório, nós pedimos para que um irmão, aliás, eu estava com um pastor que me auxiliava, e disse para ele: olha, peça para um dos irmãos que estão nos auxiliando no momento do ofertório, para consagrar os dízimos e ofertas. Bem, ele, de boa intenção, pegou o microfone e a primeira pessoa que ele viu e que estava à frente para ajudar nesse momento, ele entregou o microfone. Mas esse irmão era novo convertido. Ele estava servindo, já era batizado, já estava envolvido nas coisas da igreja, mas a primeira vez que ele ia fazer uma oração pública. Meus irmãos, na hora que ele pegou o microfone, ele tremia igual vara verde. E na hora que ele pegou o microfone, eu já gelei de cima e embaixo, porque eu sabia que era a primeira vez que ele iria orar de forma pública. E como eu nunca havia ouvido orar, eu falei: sei lá o que vai sair. Ele pegou o microfone, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele segurou o microfone e disse assim: ó Jesus, me ajuda. Eu nunca orei com o microfone na mão. Eu não sei o que dizer. Bem, a oração dele não foi pelos dízimos e ofertas, foi por socorro. Ele orou, mas ele orou por socorro. Eu disse para o pastor: vai lá, arranca o microfone da mão dele. E ora rápido. Foi lá, sim, foi uma cena inesquecível. Ele pegou o microfone da mão do irmão e disse assim: depois você ora. E fez uma oração: Senhor, consagramos a ti os dízimos e ofertas em nome de Jesus, amém. Pronto.
e entrou a música? Porque a vida espiritual, ela precisa aprender a ser desenvolvida. Ninguém sabe ser um crente naturalmente. Nós desenvolvemos a nossa salvação. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando você lê o texto, ele diz: meus irmãos, assim como vocês obedeceram na minha presença, mas também na minha ausência, há um apelo que o apóstolo Paulo faz, e preste atenção como termina o final do verso de número 12, por gentileza, e se os irmãos da mídia puderem colocar o texto na tela, ajuda bastante. Diz assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O desenvolvimento da salvação, bem, aqui é algo que você precisa entender. A salvação não é algo que você a recebe fragmentada. Não é isso que Paulo está dizendo. A salvação é um ato imediato. A partir do momento em que você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz de que você é salvo quando confessamos os nossos pecados e reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele imediatamente nos resgata das trevas, nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A salvação é um ato instantâneo. Você chega num culto como esse, ou diante da presença de Deus, seja o contexto que for, ouve o Evangelho, o Espírito Santo de Deus convence você do pecado, e você entende que precisa de salvação, e o único poderoso e capaz para salvar o homem pecador é Jesus Cristo. Você o confessa como Salvador, você é salvo na hora. Pronto. Teu nome está escrito no livro da vida. Não se discute isso. Mas a salvação que Paulo está falando sobre desenvolvê-la é um processo o qual, a partir do novo nascimento, que é assim que nós usamos dentro de uma linguagem doutrinária, biblicamente falando, ela precisa de ser desenvolvida. Isso chama um processo de crescimento contínuo da nossa vida espiritual. Não é à toa que Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele chega a ponto de exortá-los, dizendo de que eles continuam ainda num berçário espiritual. Ele diz: eu queria dar a vocês alimento sólido, mas eu ainda tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês não crescem. E o processo do desenvolvimento da nossa salvação exige que eu e você tenhamos crescimento na nossa vida espiritual. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. De que forma a nossa salvação pode ser desenvolvida? Você vai ver aqui que o apóstolo Paulo diz que é o Senhor quem faz isso em nós. Veja o verso de número 13, quando ele diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Ele está dizendo, é o Espírito de Deus que vai produzir no nosso coração um desejo para crescimento, e é Ele também quem vai nos capacitar a crescer. Nenhum de nós cresce espiritualmente, desenvolve a sua salvação naturalmente falando. O Espírito de Deus coloca em nós um desejo, uma vontade para ter mais fome de conhecimento de Deus. É por isso que quanto mais nós ouvimos do Senhor, mais há um desejo quase que insaciável no coração do homem de conhecer as coisas do Senhor. Não sei você, mas cada dia mais que eu mergulho nas Escrituras, que eu ouço da palavra, que o Espírito Santo ministra ao meu coração, mais eu tenho desejo de conhecer o Senhor. E a Bíblia fala sobre isso, de que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por que que isso deve acontecer? Primeiro, porque o conhecimento do Senhor é muito maior do que a nossa mente é capaz de compreender. Não há uma pessoa sequer que tenha vida espiritual, vida cristã, de décadas, que tenha esgotado o seu potencial de conhecimento das Escrituras. Se você pegar qualquer um daqueles que tem aqui 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã, lendo a Bíblia há 50 anos, pastor, todo ano eu leio a Bíblia, todo ano eu leio as Escrituras. E você já percebeu de que quanto mais você lê, mais apaixonado por ela você fica?
mais segredos do coração do Senhor são revelados para nós. Algumas pessoas às vezes perguntam até para nós, pastores, pregadores, como é que alguém consegue ficar há tantos anos num púlpito pregando e usando por vezes o mesmo tempo várias vezes. E pregar com paixão, porque é interessante, eu digo isso da minha experiência espiritual. Eu já li a carta aos Filipenses incontáveis vezes. Como eu disse, eu sou um apaixonado pelas epístolas paulinas. E eu as leio assim, incessantemente, todos os meses. Eu leio, volto. São cartas curtas. São cartinhas curtas. É cartas que você, em 5 minutos, quando você desenvolve uma leitura fluente, você as lê rápido. Você pega a carta aos Filipenses, tem 4 capítulos. E você mergulha nele e vai. Quantas vezes eu leio e vou ministrar. É interessante quando eu me coloco diante do Senhor dizendo: há uma necessidade do teu povo, a tua igreja está reunida para ouvir a tua voz, fala com ela, e nós vamos à palavra, e ela é viva, e ela, mais uma vez, salta diante dos nossos olhos, e o nosso coração recebe novas revelações. É incansável alguém que é apaixonado pelo Evangelho e pela pregação do Evangelho, continuar pregando o Evangelho de forma apaixonada. Paulo está aqui falando sobre esse desejo que Deus produz em nós. É Ele quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Deus quer trabalhar em nós. O ato da salvação é o início de um relacionamento de transformação que o Espírito Santo de Deus quer realizar na nossa vida. O grande problema hoje que eu noto com a identidade daquilo que conhecemos como Igreja do Senhor Jesus, nessa época em que vivemos, é uma falta de sede e fome da presença de Deus. Porque nós nos satisfazemos apenas com a experiência da salvação. Agora, a experiência da salvação é o início de uma experiência contínua de relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. É sobre isso que Paulo está dizendo, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sobre como Deus deseja ter uma comunhão contínua conosco. Um desenvolvimento de um relacionamento que produzirá em nós cada vez mais características que são facilmente percebidas de Jesus na nossa vida. Quando eu tenho um encontro com Cristo, quando a salvação, ela finalmente me é oferecida pela graça de Jesus, Deus começa uma obra. E doutrinariamente falando, quando você conhece as Escrituras, essa obra de desenvolvimento da salvação, ela só termina com a nossa glorificação. Isso quer dizer de que eu só vou estar pronto o dia que eu morrer, ou o dia que Jesus voltar para me buscar. Isso não quer dizer que eu vou estar pronto no sentido de que tudo que Deus tinha que fazer na minha vida, Ele fez. Não. É porque a única forma de estarmos devidamente prontos é quando finalmente a morte for vencida pela vida eterna produzida por Cristo em nós. Isso quer dizer de que todos nós, do mais novo convertido, àquele que já está como um decano da fé, ele é o mais velho na igreja, ele está aqui há 60 anos, 70 anos de vida espiritual, pastor. Não, eu já tenho aqui maturidade há muito tempo. O que o Espírito Santo de Deus quer que nós entendamos, segundo aquilo que Paulo está escrevendo aos Filipenses, é de que há um desejo do Senhor contínuo de produzir na nossa vida características de crescimento e maturidade. De que forma isso acontece? Só há uma forma de termos esse desenvolvimento da salvação na vida de alguém de forma sadia. Só há uma fonte, e é a palavra de Deus. Qualquer pessoa que queira viver uma vida espiritual madura e saudável, que se desenvolve, precisa aprender a ter um relacionamento profundo com as Escrituras. Sem um relacionamento contínuo com as Escrituras, você deixa de se desenvolver. A Bíblia, ela não é um amuleto.
Ela não é um manual de consulta para dias difíceis. Ela pode ser e deve ser. Mas a Bíblia não pode ser apenas algo que você busca em momentos de desespero. Não é como se fosse um lugar aonde, diante de uma situação de perigo, você quebra um vidro, como existem nesses lugares. Aqui nós temos prédios que os bombeiros estabelecem, locais que, em caso de incêndio, pegue o martelinho, quebre o vidro e acione o alarme. Não, a Bíblia não é apenas para ficar dentro da gaveta, ou ser apenas resgatada no dia de culto, para você vir cumprindo o seu padrão de crente à moda antiga. Porque o crente à moda antiga botava a Bíblia, era o desodorante e a Bíblia debaixo do braço. E ele vinha. Antigamente as Bíblias, elas ainda eram um pouco mais escandalosas. Eu lembro de Bíblias, né? Aquelas Bíblias grossas. Hoje tem Bíblia fina, Bíblia slim. A minha Bíblia é slim. Não dá para ler direito, porque a letra é pequena, mas é slim. Ela é pequenininha, ela agora tem até um look diferente. Bíblia, ela não serve para a nossa edificação se ela apenas for usada de forma aleatória. A Bíblia precisa estar presente na nossa caminhada espiritual do começo ao fim. Portanto, tudo na vida espiritual, na vida do crescimento, do desenvolvimento da salvação de alguém, depende da palavra de Deus. As doutrinas que conhecemos, que doutrina nada mais é do que ensino, não nascem da imaginação do homem. Nascem do conhecimento da palavra. Se eu quiser conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu não tenho que ir atrás de revelação. Eu estou precisando de uma palavra. Eu preciso que Deus me mostre se há uma maneira coerente, segura e sólida para você conhecer a vontade de Deus para qualquer área da sua vida, é através do conhecimento das Escrituras. A pregação verdadeira, aquela que move corações, que convence o homem do pecado e que penetra, como a Bíblia diz, como uma espada de dois gumes, é apta a discernir pensamentos e intenções, ela é baseada na palavra, não em filosofias, não em ideologias. A pregação efetiva, poderosa, ela tem a sua solidez nas Escrituras. Paulo faz questão de dizer, logo no contexto dessa orientação que ele vem dando, ele fala sobre como nós devemos agir, verso 14, sem murmuração nem discussão, sendo irrepreensíveis no meio dessa geração pervertida e corrupta, a qual nós devemos brilhar como luzeiros do mundo. Paulo diz agora no verso 16, e preste bem atenção, porque esse é o ponto central daquilo que o apóstolo Paulo está compartilhando com a igreja em Filipos, e eu entendo que o Espírito Santo também compartilha conosco nesta manhã. Ele diz, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida. O que Paulo está dizendo aqui é de que a maneira como eu enxergo a palavra e o lugar que ela ocupa na minha vida é que vai determinar qual a qualidade da minha fé. A qualidade da fé de uma pessoa é proporcional ao conhecimento que essa pessoa tem das Escrituras Sagradas. Quanto menos você conhecer da palavra, mais a sua fé será de baixa qualidade. Por quê? Bem, sabemos, Paulo mesmo escreve aos Romanos de que a fé vem pelo ouvir. E vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais eu conheço da Bíblia, eu vou ter mais condições de resistir crises. Quanto mais alicerçado eu estiver na palavra, não é qualquer tipo de adversidade, vento contrário, que vai mexer com a minha estrutura. Sem a palavra, não há raiz. Sem o conhecimento da palavra, não há firme fundamento. Hoje nós vemos pessoas com uma fé extremamente frágil. Eu vejo pessoas que
um dia já estiveram envolvidas com a fé cristã e naufragaram, se desviaram, abandonaram o caminho. E se você fizer uma análise rápida, simples, como se fosse uma pesquisa, o que é que fez com que essa pessoa, que um dia já esteve na igreja, que até mesmo confessou publicamente a sua fé, alguns, inclusive, estiveram envolvidos em ministérios e hoje estão afastados? Eu, sem medo de errar, posso afirmar de que algo em comum existe entre essas pessoas: a falta de conhecimento profundo e sustentação na palavra de Deus. Porque nós não somos movidos por sentimentos. Se o que move a tua decisão é um sentimento, você é uma pessoa facilmente manobrável. Lembre-se de que quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, e o texto de Mateus capítulo 4, trazem detalhes, quais são as coisas que acontecem quando finalmente Jesus, depois de tendo ficado 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum, Satanás vem para tentá-lo. E Satanás vai usar o quê? As circunstâncias, as necessidades e as fragilidades da vida humana que Jesus estava vivendo, o Verbo encarnado, para tentar tirá-lo do centro do seu propósito e provar até mesmo a sua identidade. Aí você vai ver de que Satanás vem e propõe a ele riqueza, poder. Propõe que pedras se transformem em pão para que ele possa alimentar-se. Ele propõe uma série de atitudes e riquezas e grandezas, mas todas as vezes que o diabo vem tentar Jesus, a reação de Jesus à tentação não foi baseada naquilo que o seu corpo sentia, mas naquilo que a palavra dizia. Todas as vezes Jesus dizia: está escrito, está escrito. Quando você sabe o que está escrito, você se torna alguém mais resistente às dificuldades da vida, às tentações. Mas nós não sabemos o que está escrito. E aí nós caímos na conversa. O que eu vejo de gente que não sabe resistir o mal porque não conhece a Bíblia. Se você conhecer a palavra, quanto mais você conhece da palavra, você não vai mais agora cair nas mentiras que o diabo tem especialidade em contar. Porque o diabo, meus irmãos, ele é o pai da mentira. Se tem alguém que sabe mentir, mas assim com excelência, é o diabo. O diabo sabe transformar uma situação falsa e mentirosa como se fosse uma verdade absoluta. Mas a única maneira de você desmascarar a mentira, qual é? Conhecendo a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Quando você conhece a verdade, o diabo vem e diz algo contra você, contra a sua casa, contra o seu futuro, contra a sua família e até mesmo contra a sua fé. Se você sabe o que está escrito, você tem como contrapor-se, não mais pensando naquilo que o seu coração sente, muito menos mediante aquilo que você percebe com seus olhos, mas você reage pela palavra. Paulo está escrevendo aqui: preserve a palavra da vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de destruir o mal, não só do lado de fora, mas dentro de nós. Todas as vezes que eu conheço e me exponho à palavra, Paulo chega a ponto de dizer de que nós estamos colocados como diante de um espelho. A Bíblia não serve apenas para orientar questões de direção que eu preciso, mas a Bíblia vem também para confrontar a minha realidade e o meu momento atual. Quando eu leio as Escrituras, eu percebo quanto ainda na minha vida eu preciso de uma ação poderosa da transformação do Espírito Santo de Deus em mim. Eu leio a palavra de quão distante eu estou. E ela não vem para nos desanimar, para nos mostrar que ainda falta muito.
Ela vem para dizer, há um padrão. E assim como aquele que começou a boa obra na sua vida, Paulo diz, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo de que essa palavra é como fogo. Ela vem e ela queima, ela purifica, ela confronta, mas ela também vem, como as Escrituras afirmam, como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra vem e com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua força, e ela destrói as fortalezas que ainda possam existir dentro do meu coração. Se há uma forma de nós vencermos os argumentos malignos e pecaminosos do nosso coração, é através da exposição da nossa vida à verdade da palavra. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais quebrantado eu sou. Não é uma música que pode ser um instrumento que Deus usa para ministrar ao meu coração. Mas o que mais quebranta o coração de um homem é a sua exposição à verdade da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra, quando você lê a Bíblia, ler a Bíblia não é ler um texto qualquer. Ler a Bíblia é você expor o seu coração à verdade poderosa de Deus, que transforma histórias. Quando você abrir a sua Bíblia para fazer um devocional, para ler alguns versículos, é Deus falando com você. E quando Deus fala com alguém, não é algo comum. Não é como se você estivesse numa terapia com um psicólogo ou com um conselheiro amigo, que vai te dar algumas palavras de conselho e orientação. E elas são sempre bem-vindas no momento específico da vida. Mas diante da palavra é diferente. Quando você expõe a sua vida à palavra, é Deus falando com você. É o Espírito de Deus ministrando dentro das necessidades mais profundas da sua vida. Quando você expõe-se à palavra todos os dias, é como se você estivesse diante do trono de Deus, assentado aos seus pés, ouvindo diretamente dele riquezas profundas que transformam o coração de todo homem. Há uma riqueza a qual nós temos acesso todos os dias, que é a palavra de Deus. Que riqueza nós temos! E por vezes nós não valorizamos. Queremos viver a nossa vida e desenvolver a nossa salvação pelo nosso esforço apenas. Não que você não deva se esforçar, faz parte. Mas você tem uma ferramenta poderosa e infalível, que é a palavra de Deus. Paulo diz, desenvolva a sua salvação, mas preserve, como ele escreve no verso 16, preservando a palavra da vida. Ela vai ser luz para a sua caminhada. Ela vai te ajudar a não ser mais guiado por sentimentos que vêm e vão. A palavra não apenas nos mostra um caminho, mas ela mostra quem nós devemos nos tornar nesse caminho. Não é só saber como chegar, é saber quem somos enquanto chegamos. Tem muita gente que quer chegar no lugar do milagre sem antes ser transformado para viver o milagre. E a palavra de Deus vai produzindo isso na nossa vida. Em tempos de crise, em tempos de luta, confie na palavra. Paulo diz, preserve essa palavra todos os dias na sua vida. Se hoje nós pudéssemos, e se houvesse algum tipo de exame, um hemograma, que pudesse medir qual é a anemia espiritual que toma conta de muita gente dentro do ambiente da igreja, você ficaria surpreso. A quantidade de crentes anêmicos espiritualmente, porque não se alimentam. A anemia nada mais é do que a falta de nutrientes básicos que o seu corpo precisa para ser saudável. Eu me lembro de uma experiência, eu acho que eu já contei aqui, mas ela é melhor que eu tenho porque ela é a mais prática. Eu pastoreava nos Estados Unidos e eu ajudava muito famílias de imigrantes.
que é muito comum, qualquer contexto de igreja de imigrantes, o pastor, ele não faz tudo. Ele é tradutor em corte, ele busca gente em aeroporto, ele leva gente no hospital, porque boa parte não domina o idioma. Então eles chegam e precisam de uma ajuda aqui a colar, e eu fazia isso. Certa vez, uma família, eles são do interior de Goiás, nunca mais os vi, eram queridos. Eles, na época, quando foram do Brasil para os Estados Unidos, eles saíram do interior de Goiás, eles plantavam melancia e foram tentar uma vida melhor nos Estados Unidos naquela época. E eles tinham uma filha bem pequenininha, devia ter 2 anos. E certa vez, a menina estava assim, bem prostrada, bem molinha. Eu a vi no culto, eu perguntei, por que ela está assim? Acho que ela não está bem, vocês já levaram no hospital? Não, pastor, eu não sei se ela está assim, não sei se é o calor, era uma época quente. Eu falei, acho que vocês deveriam levá-la ao hospital. E eles falaram, nós não sabemos comunicar. Eu falei, eu vou com vocês. Cheguei ao hospital com os pais, a menina prostrada, bem mole, com a pele bem pálida. Pele de lagartixa. Sabe o que é cor de lagartixa? Já viu cor de lagartixa ou não? Ela estava com cor de lagartixa, branca, pálida. Chegamos no pronto-socorro, a médica que veio nos atender perguntou, eu disse, olha, ela está um pouco assim, sem reação, apática, sem vontade, o olhinho caído. A médica veio, vamos puxar uma veia e vamos tentar agora fazer um exame. Bem, fez os exames rápido. Em poucos minutos volta a médica para a sala onde eu estava com os pais e a menina. Enfurecida a médica, brava. E ela chegou chamando a atenção dos pais e chamando a minha atenção. Eu falei, não, eu só sou o tradutor. Eu estou aqui ajudando. E dizendo assim, onde já se viu, vocês são irresponsáveis. Eu vou fazer uma denúncia ao que seria compatível conosco aqui, é o conselho tutelar. Porque vocês estão matando essa menina. Essa menina está com uma anemia profunda. Ela não come, vocês não estão dando comida para essa menina. E chamou a atenção da mãe, a mãe sem saber. Falei, está brigando com a senhora aí, ó. Não vou nem traduzir tudo, porque a situação está feia para o seu lado. E a médica perguntou para a mãe, o que essa menina come? O que você dá de comida para ela? Aí a mãe diz, não, é leite. Com 2 anos. Só leite. Só leite? Como assim só leite? Não, ela não gosta de comer. Aí eu só fica no leitinho. Aí faz uma formulazinha ali, 2 anos. Falei, não pode. Ela já devia estar com algum tipo de alimento pastoso, sólido, com 2 anos. Já dá para comer até picanha. Pode comer. Ela precisa de uma variedade de vitaminas e nutrientes que o leite sozinho não consegue fornecer para o corpo. Ela vai ter dificuldade de desenvolvimento, inclusive cognitivo, por causa de uma anemia profunda. Eu vou deixar vocês irem, mas eles vão assinar um termo de responsabilidade, vão ter que voltar aqui, daqui 15 dias. Nós vamos refazer os exames. E se ela não tiver mostrado índices de melhora, nós vamos ter que tomar medidas mais drásticas. Passei isso para os pais. Falei, vocês entubam comida nessa menina. Senão vai ser preso vocês. E na próxima eu não venho junto para traduzir não. Vai que eles me botam na cadeia junto. Mas pastor, ela não gosta de comer. Eu falei, não importa. Ela precisa comer. Não é uma questão de gostar. É uma questão de sobrevivência, de desenvolvimento, de crescer saudável, de não ter problemas. Aí a mãe começou, papinha daqui, a menina começou, e 1 semana depois, 10 dias, o tom da pele da criança já mudou. Ela estava comendo um arrozinho com caldinho de feijão, coisa básica. Botava uma carninha moída. Eu estou fazendo, pastor. Ela está começando a pegar o gosto, o paladar. Bem, voltamos ao médico, refizemos os exames. O índice de anemia tinha praticamente desaparecido. Tudo porque a menina aprendeu a comer direito.
Sabe, todas as vezes que eu me lembro dessa experiência, eu vejo o risco de tantas pessoas dentro da igreja que, se fossem examinadas, seriam confrontadas pelo Espírito Santo dizendo: você está anêmico, você não está comendo direito, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está devorando a palavra, porque a palavra de Deus é como um alimento para nós. Há várias referências nas Escrituras em que se usa essa analogia da Bíblia sendo um alimento. A palavra do Senhor é como pão, é como o alimento que eu e você precisamos. Conhecer a palavra para o desenvolvimento da nossa salvação não é simplesmente um exercício religioso no qual nós definimos quais são as regras. Olha, para ser crente eu tenho que andar com a Bíblia, eu tenho que ler, porque se eu não ler a Bíblia, o pastor vai chamar a minha atenção. Eu preciso ler, porque senão eu vou ficar com a minha consciência pesada. É muito mais do que isso. É uma questão de saúde espiritual, para você ter força para resistir os dias maus, para você saber como reagir diante do ataque do inimigo, para que você desenvolva uma vida saudável espiritualmente. Hoje de manhã, eu espero que você não faça do domingo apenas um tempo onde você está exposto à palavra, mas que você se alimente dessa palavra todos os dias. Todos os dias. Pastor, eu não tenho hábito. Bem, começa aos poucos. Alguns pequenos trechos no dia. Mas leia dizendo: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Eu ouvi naquele culto, aquele pastor falar sobre a importância da tua palavra para o desenvolvimento da minha fé. E eu estou aqui diante dela. E eu quero ouvir a tua voz enquanto eu leio a tua palavra. Você vai ficar surpreso em ver como a sua vida espiritual vai desenvolver-se. E quanto mais forte você vai ficar, e você vai desenvolver a sua salvação a ponto de ser luzeiro para o mundo, para a edificação da sua vida e transformação da sua história. Hoje de manhã, o desafio do Senhor para nós é esse. Quando nós perdemos a referência da palavra, meus irmãos, nós perdemos o rumo da vida. Você sabe por que tem muita gente perdida que não sabe a direção que toma? Porque perdeu a referência da bússola da palavra. Eu não sei o que fazer. Um crente que conhece as Escrituras sabe onde está e sabe para onde deve ir. Na palavra. Se você conhecer qualquer crente maduro, você vai ver de que aquilo que nós chamamos de os fundamentos básicos da fé, ele sabe. Ele não se deixa levar por qualquer ventinho de doutrina. Ele está alicerçado na rocha da palavra. Ele não é seguidor de moda. Ele não se abate quando vem alguma situação difícil. O seu padrão é a palavra. E é ela que define na sua vida o que é certo, o que é errado, o que é o caminho e o que é desvio. É a palavra. Que nós sejamos povo da palavra. Que você seja conhecido como alguém que desenvolve a sua salvação pela palavra. Para que você viva cada dia mais firme, forte, maduro, sustentado em Cristo, sendo alegria para o Senhor e útil para aqueles que estão ao seu redor.